Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso Aliança Kids de hoje? Vamos continuar aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Você lembra o que é uma parábola? Lembra que é uma história. Então, Jesus usou histórias para trazer ensinamentos para todas as pessoas. E todas essas histórias, todas essas parábolas que Jesus contou estão aqui na Bíblia. Nós já vimos muitas dessas parábolas e hoje nós vamos continuar, vamos aprender com mais uma parábola. E nessa história, nesta parábola, Jesus usou duas plantas para trazer um ensinamento para as pessoas, para todos nós. Nós vamos descobrir que plantas são essas, que eu já vou te dar uma dica. São duas plantas que são muito parecidas, mas elas têm muitas diferenças. Então, continua vendo o Aliança Kids, que nós vamos ver essa parábola que Jesus contou e aprender mais sobre ela, sobre qual ensinamento Jesus quis trazer para nós, para nossa vida. Então, continua vendo o Aliança Kids para ver essa parábola de hoje. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor plantou boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem em feixes e queimem, e depois guardem o trigo no celeiro. Jesus explicou a história assim: o terreno é o mundo, o trigo são as pessoas que amam e obedecem a Deus, o joio são as pessoas que não amam a Deus e fazem maldades. A colheita será quando Jesus voltar e as pessoas que amam a Deus irão para o céu. Então, crianças, agora que nós já vimos a parábola, nós já aprendemos, ouvimos, os ensinamentos dessa parábola, você já sabe o que é o joio, o que é o trigo e por que eles são tão parecidos, mas são tão diferentes. E assim como Jesus disse na parábola, como ele falou, ele explicou, a gente traz para os nossos dias, traz para a nossa vida, para a gente poder praticar esse ensinamento que Jesus nos deixou nessa história. Mas antes eu quero ver com vocês um versículo que está lá em 1 Pedro 3:11. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Este versículo fala assim: afaste-se do mal e faça o bem. Vou falar mais uma vez. Afaste-se do mal e faça o bem. Como aqui no versículo está falando, nós já temos que perceber, existem as coisas boas e existem as coisas más, as coisas ruins. E nós temos que estar atentos para aquilo que nós estamos fazendo, com as minhas atitudes, se são atitudes boas ou se estou tendo alguma atitude má. E também eu devo pensar, devo olhar, estar atento para aquelas pessoas que estão perto de mim também, se elas estão tendo atitudes boas ou más. Nós já vimos, nós já aprendemos várias vezes que nós temos que ser obedientes, temos que praticar a palavra de Deus, melhorar as nossas atitudes. E é isso que a gente vê com a parábola. Eu tenho que ser trigo, eu tenho que ser obediente, eu tenho que falar a verdade, respeitar as pessoas, respeitar o meu próximo, ajudar, colaborar, falar palavras boas, Da minha boca tem que sair palavras boas, palavras agradáveis que vão ajudar, deixar as pessoas alegres, não deixar as pessoas tristes. Eu tenho que ser uma pessoa agradável. Tudo isso, todas essas atitudes boas que eu falei, vão te ajudar a fazer o bem, a ser uma pessoa que é obediente a Deus e aos seus ensinamentos. Então, por isso que eu disse que nós temos que analisar, pensar naquilo que eu estou fazendo, para ter atitudes boas, atitudes que são agradáveis a Deus. E não ter atitudes más, como aconteceu na parábola,
que misturaram, né, o joio no meio do trigo, né, a semente que é ruim. E é isso que nós temos que ter para a nossa vida, fazer o bom, fazer o legal, fazer aquilo que na Bíblia a gente encontra que é uma boa atitude. Então hoje, depois a gente ver essa parábola do joio e do trigo, é isso que eu quero que você pense, que você junto aí com a sua família converse, pense sobre as atitudes que vocês todos andam tendo, se são atitudes boas, o que pode melhorar. E ler a Bíblia junto com sua família, aprender como obedecer aos ensinamentos de Deus todos os dias, orar junto com a sua família. Tenho certeza que isso vai ajudar a você ser obediente e ser a semente boa, que é o trigo que nós vimos na parábola de hoje. Então vamos orar agora para terminar o nosso Aliança Kids, tá bom? Então feche os seus olhinhos e ora junto comigo. Deus, obrigado por este dia, obrigado por este ensinamento, que eu possa ser obediente à tua palavra, ser obediente aos teus mandamentos, a tudo aquilo que está na Bíblia, que eu possa ler, que eu possa entender e praticar a sua palavra, Deus, que eu possa ser agradável, falar coisas boas, ser honesto, falar a verdade, que são todas atitudes boas, atitudes que são boas para a nossa vida. Então, me ajude, Deus, a ter isso todos os dias. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa parábola de hoje. Nós ainda não acabamos o nosso estudo com as parábolas de Jesus. No próximo Aliança Kids, você vai ver mais uma parábola e aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Tchau, tchau!